Se eu contasse que minha infância terminou aos 15 anos por causa de um segredo cruel escondido entre as paredes da minha própria casa, você acreditaria? Às vezes, o verdadeiro perigo não vem da rua, vem da nossa própria família. E eu vi isso com meus próprios olhos. 2 irmãos, uma irmãzinha de 9 anos, e um silêncio que quase matou minha alma. Mas hoje, aos 78 anos, eu decidi quebrar esse silêncio. Eu sou Sebastiana Lúcia dos Anjos, tenho 78 anos, moro hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais, e carrego cicatrizes que não aparecem por fora, mas que moldaram a mulher que eu sou. Eu nunca contei essa história para ninguém. Mas hoje eu conto para você. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma coisa com carinho. Se essa história já tocou seu coração, clica no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? Isso ajuda muito para que outras pessoas que viveram algo parecido encontrem essa mensagem de coragem e esperança. E agora me diz nos comentários: meu filho, minha filha, quantos netos você tem? E de que cidade você está me ouvindo? Quero sentir você mais pertinho de mim nessa roda de lembranças. Ah, a nossa casa. Não era grande nem bonita, mas era o mundo que eu conhecia. Ficava no bairro Caiçaras, em Belo Horizonte, lá em 1962. A rua era de terra batida, e quando chovia, virava um lamaçal que grudava no sapato da gente, como se fosse barro querendo contar segredo. A casa era simples, feita de tijolo cru, rebocada só por fora, sem pintura. Tinha 2 quartos, uma sala apertadinha, a cozinha no fundo e um banheiro com vaso de louça rachado. O telhado de telha-vã fazia um barulho danado quando ventava forte. O cheiro da casa era mistura de sabão de pedra com café passado na hora. A gente varria com vassoura de piaçava, dessas feitas à mão mesmo. E o chão de cimento queimado, frio no pé, dava aquela sensação boa nas manhãs quentes de verão. Minha mãe vivia dizendo: menina, não fica descalça nesse chão que você pega friagem. Mas eu gostava da sensação. A sala tinha um rádio grande, de madeira escura, que meu pai ouvia toda manhã, tomando café preto com pão sovado. As notícias vinham abafadas, como se tivessem medo de chegar. Tinha um sofá forrado com um cobertor velho para esconder o rasgo no estofado, e na parede, um quadro de Jesus com o coração sangrando, que minha mãe acendia vela em frente toda sexta-feira. Dormíamos todos apertados. Eu, Sebastiana, dividia o quarto com minha irmãzinha, Lúcia Helena, que na época tinha só 9 aninhos. Os meninos, meus 2 irmãos, Arlindo e Joel, ficavam no outro quarto. Arlindo tinha 17 anos, era o mais velho, calado e de olhar firme. Joel, com 14, era mais agitado, mas sempre de cara fechada. Meu pai, seu Francisco dos Anjos, e minha mãe, Dona Alzira Maria, dormiam no quarto da frente, numa cama de casal com cabeceira de ferro enferrujado. Nos fundos tinha um quintalzinho com uma horta que minha mãe cuidava com amor. Alface, cebolinha, couve. E um pé de mamão que nunca dava fruto, mas a gente esperava todo ano, como quem espera um milagre. E tinha também um varal torto, onde as roupas secavam penduradas no vento, dançando ao som da vida simples que a gente levava. Ali, naquela casinha humilde, começou uma história que eu jamais imaginaria viver. Uma história de silêncio, de medo, mas também de uma coragem que nem eu sabia que tinha. Minha família parecia comum aos olhos de fora. Como tantas outras da época, vivíamos apertados, mas unidos. Pelo menos era o que a gente tentava mostrar. Meu pai, Francisco dos Anjos, era um homem duro, daqueles criados na roça, que acreditavam que sentimento era coisa de mulher. Trabalhava como ajudante de pedreiro quando tinha serviço, e quando não tinha, ficava pelos cantos, tomando cachaça no boteco da esquina. Ele quase não falava com a gente, só mandava. Sua voz era baixa, mas cada palavra dele pesava como chumbo. Minha mãe, Alzira Maria, era o coração daquela casa. Costureira desde os 12 anos, passava o dia inteiro na máquina, costurando roupa para os outros e tentando remendar também os pedaços da vida. Ela era doce, mas vivia cansada, com os olhos fundos de tanto lutar.
Era ela quem mantinha a comida na mesa e o lençol limpo nas camas. De vez em quando ela dizia com um suspiro: "Um dia essa máquina ainda vai me matar, Tiana." Ela me chamava de Tiana. Era seu jeito carinhoso. Eu era a filha do meio, com 15 anos, e tentava ocupar um espaço onde pudesse ser útil, mas invisível. Aprendi a ler cedo e ajudava minha mãe com os moldes das costuras, copiando os riscos no papel pardo. Sonhava em ser professora, gostava do cheiro de livro e da ordem das palavras. Mas naquela casa, sonhar parecia um luxo que a gente não podia pagar. Arlindo, o mais velho, já era homem feito. Tinha 17 anos e andava com más companhias. Calado, mas com um olhar que gelava. Tinha um jeito autoritário, que lembrava meu pai. Joel, o irmão do meio, com 14, era diferente. Era debochado, risonho por fora, mas também imprevisível. Os dois viviam juntos, cochichando, saindo e voltando a hora que queriam. Mamãe dizia que não podia controlar homem crescido. E papai... Bom, papai mal se metia. E havia ela, Lúcia Helena, minha florzinha, a menorzinha, com 9 anos. Um doce de menina, com os cabelos lisos cortados pela orelha e uma voz que parecia sininho. Ela vivia grudada em mim. Tinha medo do escuro. Dormia agarrada no meu braço e me pedia toda a noite para contar uma história antes de dormir. Conta aquela da princesa triste, Tiana, aquela que achou a floresta mágica, ela dizia. E eu contava tentando pintar um mundo onde ela pudesse escapar. A convivência na casa era feita de rotinas rígidas, muito silêncio e olhares evitados. Ninguém falava dos sentimentos. Ninguém perguntava como o outro estava. Era como se todo mundo estivesse sobrevivendo no seu próprio cantinho, esperando que os dias passassem. Mas os olhos da minha irmã começaram a mudar, e eu percebi que algo, ali dentro, estava fora do lugar. A Lúcia Helena era o raiozinho de sol daquela casa cinzenta. Todo mundo chamava ela de Lulu. E era mesmo uma florzinha, dessas que nascem no meio do mato e ainda assim desabrocham com uma beleza que ninguém consegue explicar. Tinha os olhos castanhos grandes, sempre cheios de curiosidade. Quando sorria, deixava à mostra um dentinho da frente levemente torto, o que só aumentava o encanto. Ela era leve, mesmo nas dores. Brincava de casinha com os potinhos de alumínio velhos da minha mãe. Fazia bonecas de pano com os retalhos que sobravam da costura. E cantava. Ah, como ela cantava! Sentada no degrau da cozinha, ela entoava umas musiquinhas que aprendia na escola. Às vezes, desafinava, e eu ria. "Canta direito, menina!" Eu dizia brincando, e ela ria também, fazendo careta. Mas Lulu era sensível. Bastava um grito mais alto do meu pai ou um olhar atravessado da minha mãe, e ela já se encolhia, com os bracinhos finos cruzados sobre o peito. Gostava de dormir com a luz acesa, e nos dias de chuva ficava perto da janela, só ouvindo os pingos caírem, com uma tristeza nos olhos que eu não entendia bem. Eu era como uma segunda mãe para ela. Fazia as tranças, dava banho quando mamãe não podia, contava histórias, ajudava no dever de casa. Ela me seguia pela casa como um filhotinho. Às vezes dizia: "Tiana, quando eu crescer, quero ser igual a você." Aquilo me apertava o coração de um jeito que nem sei explicar. Só que com o tempo, comecei a notar uns silêncios diferentes na Lulu. Uns sustos sem explicação. Ela começou a se afastar do Arlindo e do Joel. E, antes tão faladeira, passou a evitar até as palavras. Não queria mais brincar. Às vezes, voltava do banho com os olhos baixos, com o vestidinho torto, e ia direto para o quarto, sem dizer nada. Eu sentia no fundo do peito. Algo estava errado. Mas não conseguia imaginar o quê. Porque naquela época, minha filha... Naquela época, a gente nem tinha palavras para certas dores. E foi nessa mudança sutil, nesse silêncio que crescia como mofo nas paredes, que comecei a perceber que a casa, que já era pequena, estava ficando sufocante. E minha irmãzinha, a Rosa da casa, começava a murchar diante dos meus olhos. Eu cresci acreditando que irmãos eram para proteger a gente, que mesmo nas brigas, no fundo, havia amor.
Mas com o tempo, aprendi que nem toda família é abrigo. Às vezes, é prisão. Arlindo, o mais velho, era de poucos amigos e muitos segredos. Calado, carrancudo, com aquele olhar de quem está sempre desconfiando do mundo. Usava sempre uma camisa de botão fechada até o pescoço e andava meio curvado, como se escondesse algo. Quando o papai não estava, ele assumia um ar de dono da casa. Dava ordens até para a mamãe, e ela, cansada, preferia não bater de frente. Ouvia calada e voltava para a máquina de costura. Joel, o irmão do meio, era outro tipo. Tinha só 14 anos, mas já fumava escondido no quintal, ria alto demais e batia nos cachorros da rua. Às vezes, eu via ele cochichando com Arlindo, trocando olhares que me gelavam. Tinha algo ali, uma cumplicidade silenciosa, um pacto que eu não fazia parte. Quando Lulu entrava na sala, os dois calavam, observavam. O riso morria e o ambiente mudava. Eu sentia na pele, e aquilo me deixava inquieta. Comecei a reparar nas ausências deles, nos momentos em que mamãe saía para entregar encomenda ou quando o pai ia beber no bar. Sempre que a casa ficava só com os filhos, os dois se enfiavam pelos cômodos com a Lulu. "Vamos brincar de esconder, Tiana. Deixa a gente, uai!" Joel dizia, com um sorriso torto. E eu, ingênua, acreditava. Mas comecei a estranhar os cochichos, as portas trancadas, os silêncios dela, e a ausência deles quando a mãe voltava. Uma tarde, escutei uma discussão abafada vinda do quarto deles, a voz de Arlindo mais alta que o normal, e um choro miúdo logo depois. Fui até a porta, e antes que eu batesse, Joel saiu, me empurrando com o ombro, sem dizer uma palavra. Aquilo ficou latejando em mim. Uma angústia que não tinha nome, mas que apertava o estômago. Passei a prestar atenção em tudo. Os olhares, os passos, os horários. Percebi que, quando Lulu dormia comigo, ela só sossegava depois de horas, com os olhinhos arregalados no escuro. Comecei a dormir com a luz acesa por ela. Naquela casa, os meus irmãos deixavam máscaras espalhadas pelos cantos. Pro mundo, eram apenas meninos crescidos, mas dentro de casa, havia algo neles que me dava medo. E quando o medo entra na casa da gente, minha filha, ele não bate na porta. Ele arromba. Minha mãe, Dona Alzira, era daquelas mulheres que o mundo esquecia de abraçar. Trabalhava de sol a sol em cima de uma velha máquina Singer, costurando vestido para a filha dos outros e esquecendo da própria menina em casa. Ela era dura na lida, mas mole de coração. Quando sentava no banquinho da cozinha para tomar um café com pão dormido, suspirava como se o peso da vida morasse no peito. Essa vida me costura por dentro, Tiana, e eu nem tenho linha para remendo. Ela saía cedo para entregar as peças nas casas das madames do bairro vizinho e às vezes só voltava à noite. Quando voltava, vinha com cheiro de rua, poeira, suor. Mal comia. Ia direto ver os tecidos, responder os bilhetes das clientes, preparar mais moldes. Ela achava que dar comida e roupa era o bastante. Que estando ali, de corpo presente, bastava. Mas o coração dela vivia longe. Meu pai, seu Francisco, já era outra história. Ele nunca foi exatamente um pai. Era mais uma presença ausente, uma sombra no canto da sala. Estava quase sempre calado, só falava quando era para mandar ou reclamar. Tinha uma frieza que cortava. Se sentava à mesa, ninguém podia fazer barulho. Se ele dizia que ia dormir, a casa inteira virava túmulo. Ele vivia mais no boteco do que dentro de casa, e mesmo quando estava entre nós, parecia estar a léguas de distância. Eu nunca vi ele abraçar a Lulu, nem a mim. Às vezes, ele passava a mão na cabeça do Arlindo, como quem diz, você é o homem da casa agora. E isso me dava um calafrio, porque eu via no olhar de Arlindo um orgulho estranho, como se tivesse ganhado permissão para ser duro, para mandar, para decidir. Mamãe não via, ou talvez visse, mas fingia não ver. Tanta coisa pesava sobre ela, coitada. Talvez ela achasse que, se não falasse, o problema sumia. A gente, naquele tempo, não sabia nomear certas dores. Não se falava de abuso, nem de trauma, só se dizia,
Essa menina tá esquisita, ou coisa de criança. E assim o mal se escondia onde a luz não chegava. E era justamente nesses horários, entre a ida da mãe e a volta do pai, que os meus irmãos agiam. A casa ficava em silêncio. E eu começava a sentir um nó na garganta, um aperto no peito, como se minha irmãzinha estivesse gritando sem voz. E eu ainda não sabia o que fazer. Foi numa madrugada abafada de janeiro, daquelas noites em que o calor parece grudar na pele e a gente vira de um lado para o outro tentando achar um pedaço de lençol fresco. A Lulu dormia ao meu lado, como sempre. A janelinha do quarto estava entreaberta e dava para ouvir os grilos lá fora e um cachorro latindo distante. Eu já estava quase pegando no sono quando senti ela se mexer. Primeiro um tremor leve, depois os braços me apertando com força. Tiana, Tiana, ela sussurrou no meu ouvido com a voz trêmula. Ele veio aqui de novo. Meu coração parou. Quem, Lulu? Perguntei, me erguendo na cama, tentando enxergar o rosto dela no escuro. Ela chorava baixinho, tremendo, e só repetia: eu não quero mais, eu não quero mais. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Uma parte da minha infância foi embora. Porque eu entendi. Não com todas as palavras, mas com a alma. Entendi que ela estava sendo machucada, que aquilo vinha se repetindo, e que ela, tão pequenininha, estava carregando sozinha um peso que nem adulto suportaria. Levantei da cama e fui até o quarto dos meus irmãos. A porta estava fechada. Encostei o ouvido e só ouvi respiração pesada, ronco, mas meu corpo inteiro gritava. Eu sabia. E sabia também que, se eu não fizesse nada, aquilo ia continuar. Voltei para o quarto, abracei minha irmã com força e prometi em silêncio: eu vou te proteger, minha flor. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Na manhã seguinte, Lulu não quis levantar. Disse que estava com dor de barriga, mas eu sabia que era medo. O olhar dela não me enganava mais. Comecei a perceber os detalhes: os olhinhos fundos, os ombros curvados, o jeito como ela evitava passar perto dos irmãos. E comecei a vigiar. Passei a ficar mais em casa, a dizer que estava doente, que não podia ajudar a mãe na costura ou ir na venda. Fingia limpar o quintal só para estar por perto. Me tornei o que chamam hoje de guardiã. Mas naquela época, eu era só uma menina tentando ser escudo. E mesmo vigiando, o medo era constante, porque eu sabia, eles esperavam o momento certo, e eu não podia mais fechar os olhos. Naquela manhã, eu tomei uma decisão: fingi sair de casa. Disse para a mamãe que ia na venda buscar linha para costura, mas voltei pela lateral da casa, andando devagar, sem fazer barulho. Me escondi atrás do pé de mamão que ficava nos fundos, de onde dava para ver a janela da cozinha e parte da sala. Meu coração batia descompassado, como se já soubesse o que ia encontrar. Foi então que vi os dois, Arlindo e Joel, se aproximarem da Lulu. Ela estava sentada no chão, brincando com as bonequinhas de pano. Os dois vieram sorrindo, com aquele ar fingido de brincadeira. Ô, Lulu, vamos brincar de papai e mamãe? Disse Joel, com a voz melosa. Ela levantou o olhar na hora, assustada, e balançou a cabeça. Não quero, não gosto dessa brincadeira. Arlindo se aproximou mais, abaixando o tom. Se você não vier, a gente vai contar pro pai que você pegou dinheiro da carteira dele. Ela arregalou os olhos. Eu nunca peguei nada, ela respondeu, baixinho, mas firme. Mas ele vai acreditar em quem? Nos dois filhos mais velhos ou na menininha que vive sonhando? Joel completou, cruzando os braços. Lulu ficou parada por uns segundos. Eu conseguia ver dali a mãozinha dela tremendo, o olhar fixo no chão. Até que devagarinho ela levantou. Não disse nada. Só foi. Foi andando devagar para dentro do quarto deles. Meu corpo inteiro se arrepiou. O ar me faltou. Eu me aproximei, de fininho, e olhei pela fresta da janela. Eles estavam no quarto dos meninos. Joel fechou a porta devagar. E eu vi. Vi quando Arlindo começou a levantar o vestidinho da minha irmã. Vi Joel segurar no braço dela, dizendo:
Fica quietinha que cê vai gostar. Aquela cena me cortou a alma. Não pensei 2 vezes. Corri pela lateral, entrei pela porta da cozinha, com os pés batendo no chão com força. O barulho fez eles se virarem. Arlindo arregalou os olhos. Joel me encarou como se tivesse sido pego roubando. E eu fui tomada por uma fúria que nem sabia que existia em mim. Larga ela! Larga ela agora, seus monstros! Eu gritei com uma voz que nem parecia minha. Eles ficaram imóveis por 1 segundo. Arlindo soltou Lulu. Joel empurrou ela pro lado como se não fosse nada. Minha irmã correu e se agarrou nas minhas pernas, soluçando. Naquele momento, eu soube. Eu não podia mais fingir que não via. Eu não podia proteger minha irmã só com o silêncio. Eu precisava gritar. E precisava fazer o mundo ouvir. Eles me olharam como animais acuados, mas com olhos de ódio. Arlindo cerrou os punhos, e Joel deu um passo na minha direção, com a boca torta de raiva. Cê vai se arrepender disso, Tiana, ele disse com a voz baixa, ameaçadora. Agora vai querer bancar a santa? Arlindo cuspiu as palavras. Vai sujar nosso nome? Vai acabar com a família? Minha irmã se encolhia atrás de mim com os olhos arregalados. E ali eu senti um medo diferente. Não por mim, mas por ela. Por tudo que ela já tinha suportado. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava proteger de verdade. Corri até o quintal. No cantinho perto do galinheiro, onde o papai largava as tralhas, havia uma bicicleta velha, enferrujada, quebrada há anos. Peguei uma barra de ferro que sustentava o quadro, pesada, fria. Voltei com ela na mão, tremendo por dentro, mas firme por fora. Apontei para eles. Se vocês encostarem nela de novo, ou em mim, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu, quebro a mão de vocês. Eles riram. Aquela risada debochada, que só piorava o gosto amargo que eu sentia na boca. Você não tem coragem, Tiana. Você é só uma menina, fraca, boba. Vai fazer o quê? Provocou Joel. Foi aí que eles avançaram, vindo para cima, como se fossem me pegar, me calar de vez. Mas eu não esperei. Levantei a barra de ferro com as 2 mãos, fechei os olhos e bati com toda a força que consegui, direto na mão de Arlindo. Ele gritou, um grito alto, seco. Joel tentou me empurrar, mas eu virei e acertei também no braço dele. Eles recuaram, gemendo, segurando os braços, e começaram a chorar. Mas não de dor, choravam de raiva, de humilhação. Você vai pagar por isso, sua peste, gritou Arlindo, com os olhos vermelhos. A gente vai fazer você se arrepender de ter nascido. Foi nesse momento que a porta da frente bateu com força. Mamãe tinha acabado de chegar da rua, com o cabelo preso num coque e os pés sujos de poeira. O rosto dela estava abatido, mas a expressão mudou assim que ouviu a gritaria. Que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, vocês estão ficando loucos? Ela gritou, entrando apressada. Eu larguei a barra de ferro e corri até ela, agarrando no seu avental como uma criança. Mãe, pelo amor de Deus, eles estavam mexendo com a Lulu. Eles estão fazendo coisa errada com ela. Minha mãe arregalou os olhos. Olhou para mim, depois para os meninos, que estavam com cara de dor e mãos vermelhas. Joel logo se adiantou. Mãe, essa menina tá maluca. Ela surtou do nada e bateu na gente com ferro. É isso mesmo, mãe. Ela inventou isso porque a gente não deixou ela sair com um rapaz esses dias. Tá com raiva e agora tá fazendo essa cena, completou Arlindo, fingindo choro. Mamãe me olhou, confusa. Depois olhou para Lulu, que ainda estava escondida atrás da porta, tremendo. E então, ela fez o que eu mais temia. Tiana, pelo amor de Deus. Olha o que você fez com seus irmãos. Você tá doente? Desde quando você inventa mentira assim? Eles são mais velhos, minha filha. São homens feitos. Você quer destruir sua própria família? Naquele momento, meu chão desabou. Minha mãe não acreditou em mim. Escolheu confiar nos gritos dos mais velhos. Ignorou o silêncio da mais nova. E eu me senti sozinha como nunca tinha me sentido na vida.
Mas no fundo do peito, uma certeza começou a crescer. Se nem minha mãe me ouvia, então eu ia gritar para o mundo, nem que fosse a última coisa que eu fizesse. Naquela noite, depois do jantar, a casa estava em silêncio, mas não era o silêncio comum. Era um silêncio denso, carregado, como se até as paredes tivessem medo de falar. Minha mãe não me dirigia o olhar. Meus irmãos se trancaram no quarto como se nada tivesse acontecido. E Lulu, minha irmãzinha, estava encolhida no canto do sofá com o olhar perdido. Me sentei ao lado dela, segurei suas mãos geladas e falei baixinho. Lulu, você precisa falar. Só você pode contar para a mamãe o que está acontecendo. Ela não acredita em mim, mas talvez em você. Ela escute. Fala, minha florzinha. Por favor. Ela me olhou com os olhos marejados, a boca tremendo e assentiu com a cabeça. Eu sabia o quanto aquilo era difícil. Ela tinha só 9 anos, meu Deus. E já carregava o medo no corpo como um fardo. Fomos até a cozinha, onde minha mãe costurava a luz fraca de uma lamparina. Dona Alzira estava concentrada, mas quando viu Lulu parada ali, com os olhos grandes e mãos trêmulas, baixou a agulha. Que foi, menina? Que cara é essa? Perguntou, com um leve suspiro de cansaço. Lulu hesitou, mas então respirou fundo e começou. Mãe, o que a Tiana disse é verdade. Minha mãe parou, ficou olhando para ela, meio desconfiada. Como assim, menina? Os meninos, eles me chamam para brincar de papai e mamãe. Eles mexem comigo, tiram minha roupa. Eu não gosto, mas eles dizem que se eu não for, vão inventar coisa pro pai brigar comigo. Minha mãe apertou os olhos, como se quisesse acordar de um pesadelo. Você tá indo nas águas da sua irmã, é isso? Ela te encheu a cabeça com essas maluquices? Não, mãe. É verdade. Eles fazem isso desde quando o pai sai, quando a senhora tá na rua. Lulu falou mais baixo, como quem confessa um pecado que não cometeu. Minha mãe ficou imóvel por um instante. Depois se levantou com o rosto fechado, ajeitou o lenço na cabeça e foi até o quarto dos meninos. Abriu a porta de repente. Arlindo! Joel! Quero saber agora! Que história é essa que estão me contando? Eles estavam sentados na cama. Se entreolharam e se levantaram na hora. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora vai cair nesse papo? Vai acreditar em criança? Gritou Arlindo, já nervoso. Isso é coisa da Tiana. Ela tá enchendo a cabeça da Lulu para se vingar da gente, Joel berrou. Mamãe tentou manter a firmeza, mas eu vi os olhos dela vacilarem. Ela queria que aquilo não fosse verdade. Queria que fosse mesmo uma invenção da minha cabeça. Vocês são doidos de fazer uma barbaridade dessas, na minha casa, com a irmã de vocês? A senhora acha que a gente é monstro, é isso? Gritou Joel. Arlindo se aproximou, os olhos vermelhos. É mentira, mãe. É tudo mentira. Tiana tá doente. Mamãe ficou parada, olhando para os dois. Depois virou para Lulu e disse: Olha, minha filha, esquece isso. Essas maluquices não levam a nada. A mãe tem muito trabalho para fazer, não posso me meter nessas confusões agora. Lulu baixou a cabeça. Eu senti ela murchar ali, diante da própria mãe. E eu só conseguia pensar no quanto o silêncio mata mais do que qualquer grito. Porque naquele momento, minha mãe nos deixou sozinhas. Escolheu o cansaço, o medo do escândalo, ao invés da verdade. Mas eu não ia calar, nem por ela, nem pelos outros, nem por medo. No dia seguinte, acordei cedo com o coração pesado. A casa ainda estava mergulhada naquele silêncio de quem escolheu não ver. Mamãe já tinha saído para entregar umas costuras, e os meninos ainda dormiam no quarto deles, como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que só restava uma pessoa para tentar escutar. Meu pai, seu Francisco. Ele estava sentado no quintal, como de costume, com a garrafa de pinga encostada na cadeira e o cigarro pendurado no canto da boca. O sol ainda nem tinha esquentado direito, e já dava para ver a ressaca estampada na cara dele. Eu me aproximei devagar, com a Lulu agarrada na minha mão. As pernas dela tremiam. Pai, posso falar com o senhor um minutinho? Perguntei, tentando manter a calma.
Ele nem tirou os olhos do copo. Fala, fala logo, que hoje eu não tô com paciência. Respirei fundo. Pai, é sério. O Arlindo e o Joel estão fazendo coisa errada com a Lulu. Eles estão mexendo com ela, pai. Toda vez que a mãe sai, eles chamam ela para brincar. Mas não é brincadeira de criança, não. É coisa suja, pai. Ele virou o rosto devagar, soltou a fumaça do cigarro e me encarou com desprezo. Tomem vergonha na cara, vocês duas. Minha irmã estremeceu do meu lado. Brincadeira de mulher é brincar de boneca, de comidinha. Homem brinca de outro jeito, e se não querem brincar com homem, então que se afastem. Fiquei sem reação. Pai, eles estão fazendo maldade com a própria irmã. Isso não é coisa de homem, isso é crime. Ele se levantou da cadeira, devagar, com o copo na mão. Isso não é problema meu. Se vocês duas estão se metendo com os meninos, se virem. Eu tenho mais o que fazer. Vocês acham que eu vou largar minha pinga para escutar mulherzinha chorando por causa de brincadeira? Depois virou as costas, resmungando. Saiam daqui. Vou terminar minha cachaça que ainda tem um restinho no fundo da garrafa. Eu fiquei parada, sentindo o sangue ferver. Lulu me puxava pela mão, com os olhos cheios d'água, e eu sentia uma dor que não sabia explicar. O pai, que deveria proteger, nos tratava como se fôssemos um incômodo. Naquele instante, eu soube de vez. Ninguém viria nos salvar. Era eu por ela e por mim. Mesmo sem apoio, sem voz, sem saber como, eu ia lutar até o fim. Eu sabia que não dava mais para esperar ajuda de ninguém dentro daquela casa. Naquela manhã, com o coração rasgado de dor e as pernas trêmulas de coragem, tomei minha decisão. Peguei minha bicicleta velha, aquela mesma que o papai nunca deixou arrumar direito, e botei a Lulu sentada no quadro, com um pano velho dobrado para amaciar o ferro. Prendi os cabelos, respirei fundo e comecei a pedalar. O caminho até a casa da tia Edna, irmã do meu pai, era de terra batida e cheio de morro. Eram quase 3 quilômetros de distância, mas parecia que eu estava carregando o mundo nas costas. O sol começava a castigar, e a Lulu se agarrava na minha cintura com força. Nenhuma das duas dizia uma palavra. Quando chegamos, tia Edna estava na varanda, regando as samambaias penduradas. Era uma mulher forte, de mãos calejadas, cabelo preso com lenço florido. Tinha olhos que enxergavam fundo na alma da gente. Quando viu a gente chegando, já abriu um sorriso. Ô Tiana, Lulu, que surpresa boa! Que vocês estão fazendo aqui tão cedo, hein? Descemos da bicicleta e eu tentei sorrir, mas não saiu. Ela percebeu na hora. Tá tudo bem, minha filha? Como é que tá o povo lá de casa? Tá tudo bem. Quer dizer, só quem não tá bem somos nós duas. Eu respondi com a voz embargada. Ela franziu a testa, enxugou as mãos no avental e nos chamou para entrar. Vem cá, senta aqui. Vocês estão com a cara abatida? Aconteceu alguma coisa? Eu olhei para Lulu, que já tinha os olhos cheios d'água. Respirei fundo e contei tudo. Contei desde o primeiro silêncio, desde a primeira madrugada de choro, até o dia anterior, quando o pai nos mandou tomar vergonha, e voltou para a pinga como se nada tivesse acontecido. Tia Edna ouvia tudo calada, só o maxilar dela tremia. Quando terminei, ela apertou os olhos, se levantou e disse: Vocês vão comer bolo agora e vão tomar um café forte. Porque isso que vocês estão passando, eu também passei. E não vai continuar. Eu olhei para ela, sem entender. E foi aí que ela se sentou de volta e me contou. Seu pai, quando eu tinha a idade da Lulu, fazia as mesmas coisas comigo, e ninguém me ouviu. Minha mãe fingia que não via, e ele dizia que era invenção minha. Foi por isso que eu cortei relação com ele. Nunca mais consegui olhar na cara do seu pai sem sentir nojo. E agora, ver que isso continua, que está se repetindo com a minha sobrinha, eu não vou deixar, Tiana. Eu não vou permitir que essa história continue. Fiquei sem palavras. A verdade era ainda mais profunda, mais suja, mais antiga do que eu imaginava. Aquilo não era só sobre meus irmãos.
Era uma herança podre, passada de geração para geração. Tia Edna se levantou, pegou a bolsa, amarrou o lenço na cabeça e disse: "Vocês ficam aqui. Eu vou lá na casa da sua mãe agora. E vou dizer na cara dela: se isso continuar, se ela continuar protegendo esses meninos, eu vou na polícia. Eu denuncio. Eu falo tudo. E que se dane quem tiver que cair." Naquele momento, eu soube que pela primeira vez a gente não estava mais sozinha. A tia Edna saiu de casa com os olhos acesos de indignação. Foi direto, sem desviar o passo, até a casa dos meus pais. Eu e a Lulu ficamos ali, sentadas no banco da varanda, em silêncio, ouvindo o eco das palavras dela dentro do peito. Tempos depois, ela me contou como foi. Chegou e nem esperou ser convidada a entrar. Bateu a porta com força e gritou: "Alzira! Francisco! A gente precisa conversar! E é agora!" Minha mãe saiu da cozinha com cara de assustada, limpando as mãos no avental. Meu pai estava sentado no mesmo canto de sempre, com a garrafa de pinga quase vazia no chão. Os meninos, Arlindo e Joel, ficaram espiando da porta do quarto. "Eu vim falar do que vocês dois estão fazendo ao proteger esses moleques aí." Tia Edna começou sem rodeios. "Tô sabendo de tudo. A Tiana me contou. E a Lulu também. E vocês acham que isso é invenção? É brincadeira?" Mamãe tentou argumentar. "Edna, são meninos. Você acha mesmo que eles iam fazer isso com a própria irmã?" "Eu não acho, não. Eu sei. Porque quando eu tinha a idade da Lulu, o próprio irmão de vocês, o Francisco aí, fez o mesmo comigo. E você, Francisco, vai negar?" Meu pai levantou devagar, com a cara fechada. "Isso é passado, Edna, e não tem nada a ver com meus filhos." "Tem tudo a ver. Vocês estão criando monstros igual você foi, Francisco. E se acham que eu vou calar, tão muito enganados." A discussão virou gritaria. Meus pais negavam, defendiam os meninos, diziam que a gente estava fazendo isso por atenção. Mas tia Edna já tinha visto tudo o que precisava ver. Virou as costas, saiu daquela casa sem olhar para trás e foi direto até a sede do Conselho Tutelar, que na época era uma sala pequena no prédio da prefeitura. Naqueles tempos, não existia Estatuto da Criança e do Adolescente, como hoje. Mas já havia o Conselho Tutelar em algumas cidades, criado para proteger menores em situação de risco. Como meus irmãos eram de menor, prisão não existia, mas responsabilização sim. Tia Edna levou a mim e a Lulu até lá. A gente contou tudo, com coragem, com detalhes. Lulu tremia, mas falou. Mostramos os hematomas, contamos as ameaças, dissemos como a mãe e o pai não acreditaram. E tia Edna completou, dizendo o histórico do meu pai, sua própria dor como testemunha viva. O conselheiro, um senhor de olhos cansados, ouviu tudo com muita atenção. Fez perguntas, anotou e no fim disse: "Essas meninas não podem mais voltar para aquela casa. Elas estão em risco." E naquele mesmo dia, foi emitido um documento informal que deu a guarda provisória de mim e da Lulu à tia Edna. Foi tudo muito simples, à moda antiga, mas o que importava era que, pela primeira vez, a gente estava protegida. Passamos a morar com ela, num quarto pequeno, com colchão no chão e coberta de retalho. Mas ali tinha paz, tinha abraço, tinha proteção. E o mais importante, tinha silêncio, sim. Mas era o silêncio bom, aquele que vem depois do grito, o silêncio da alma em descanso. Os anos passaram, como passa o vento por entre as frestas da vida. Quando dei por mim, já estava com 20 anos, e a Lulu com 14. Morávamos ainda com a tia Edna, naquela mesma casa com varanda cheia de samambaias e cheiro constante de café passado na hora. Ela era nosso porto, nosso mundo seguro. Tia Edna tinha melhorado muito de vida. Era dona de uma pequena pensão no centro da cidade, onde alugava quartos para viajantes e funcionários da ferrovia. Tinha gente entrando e saindo o dia inteiro, mas lá dentro, no coração da casa, era só acolhimento e sossego. O trabalho dela era cuidar das pessoas, sim, mas de um jeito mais leve, mais digno.
e isso dava a ela uma certa independência, que naquela época era raro ver em mulher. Ela também recebia uma pensão deixada pelo marido, tio Geraldo, que havia morrido num acidente de caminhão anos antes. Edna era forte, prática, e mesmo com tudo o que viveu, nunca deixou de ser justa. A solidão dela se curou um pouco com a nossa presença. A casa ganhou vozes femininas, cheiro de bolo no forno e oração ao anoitecer. A gente estudava, ajudava na pensão e nos fins de semana fazia almoço com frango assado, ria alto e sentava na calçada para conversar com as vizinhas. Era uma vida simples, mas cheia de paz. E essa paz era um tesouro que a gente não queria mais abrir mão. Mas então, numa tarde quente de novembro, Arlindo e Joel apareceram. Tia Edna estava cuidando das roseiras do quintal quando ouviu o portão bater. Era eles. Estavam diferentes, mais magros, mais sérios, os rostos marcados pelo tempo e talvez pela culpa. Disseram que vinham em nome dos nossos pais, que seu Francisco e Dona Alzira os haviam chamado num canto e mandaram eles confessarem tudo. E eles confessaram, disseram que era verdade, que o que fizeram com Lulu foi monstruoso, que passaram anos tentando esquecer, mas que o peso da consciência era grande demais. E que os pais, depois de tanto tempo negando, agora queriam resolver, achando que um pedido de desculpas curaria o passado. A gente veio pedir perdão, não para limpar o que fizemos, mas para aliviar o que vocês carregam, disse Arlindo com a voz baixa. Eu olhei para Lulu. Ela não chorou, não tremeu. Só respirou fundo, olhou nos olhos deles e disse: Eu perdoo, mas nunca vou esquecer. E eu também disse que perdoava, porque carregar ódio só prolonga a dor. Mas confiar? Não. A gente ficou sempre com a orelha em pé, o pé para trás, sempre alerta. Perdoar é um passo de coragem, mas confiar, isso é outro caminho e bem mais longo. Pouco tempo depois, nossa mãe veio nos visitar. Estava mais velha, mais cansada, mas com outro olhar. Disse que queria que voltássemos para casa, que agora as coisas eram diferentes, que sentia nossa falta, mas a resposta foi simples. Eu olhei para a tia Edna, que estava servindo café com broa de milho, e respondi: Aqui é nossa casa agora, mãe. Aqui tem paz. Lulu assentiu com um sorriso pequeno, e tia Edna, com os olhos úmidos, disse baixinho: Deus me tirou o marido cedo, mas me deu 2 filhas de alma. E assim seguimos. Com cicatrizes, sim, mas em segurança. Com fé, com amor e com a certeza de que o mal só cresce no silêncio, mas o bem, esse cresce na coragem. A vida, minha filha, ela tem um jeito curioso de florescer mesmo depois da tempestade. Aos 25 anos, quando eu já achava que meu coração não tinha mais espaço para sonhar com essas coisas de amor, foi que conheci o Juninho. O nome dele era José Júnior, mas todo mundo chamava de Juninho. Trabalhava como mecânico numa oficina do bairro, filho de gente simples, criado com valores. Era quieto, mas com um sorriso leve, desses que fazem a gente se sentir segura só de estar por perto. O que mais me encantou nele foi o respeito. Ele olhava para mim como se olhasse para uma história inteira e não só para um corpo. A gente começou a se ver devagar, nas missas de domingo, depois nos encontros do grupo jovem da paróquia. Conversávamos muito. Ele ouvia tudo que eu contava, até as partes da minha vida que doíam de lembrar. E nunca julgou, nunca pressionou. Só dizia: Você é forte demais, Tiana. Mas agora, não precisa mais ser sozinha. Um dia, contei para tia Edna. Falei baixinho, meio envergonhada, mas com aquele brilho bobo nos olhos. Tia, tô conhecendo uma pessoa. O nome dele é Juninho. Ela sorriu de canto, fechou a máquina de costura e disse: Então manda ele vir aqui, uai. Se mexeu com o coração da minha menina, quero conhecer. E ele foi. Levou pão de queijo e tratou a tia Edna com o mesmo respeito que tinha comigo. Ela observava tudo, cada gesto, cada palavra. E depois me disse com um leve aceno: Pode confiar, esse tem alma limpa.
Aos 28 anos, depois de 3 anos de namoro, decidimos casar. Juninho já tinha juntado um dinheirinho, comprado um lote simples e levantado uma casinha com 2 quartos, no bairro Nova Esperança. Era chão batido ainda, mas o teto era nosso. Fui falar com a tia Edna, com o coração apertado. Tia, eu e o Juninho vamos casar. Ela ficou uns segundos em silêncio, com os olhos cheios de emoção. Depois me abraçou forte. Você merece amor, minha filha. Amor de verdade. Vai construir sua vida. Mas nunca esquece, essa aqui sempre vai ser sua casa. O casamento foi simples, vestido alugado, flores do quintal, bolo feito pela vizinha. Mas foi com tanto amor, com tanto recomeço, que parecia coisa de cinema. Lulu foi minha madrinha, chorou o tempo todo. E tia Edna, minha velha guerreira, estava lá na frente, com os olhos marejados e o peito cheio de orgulho. Depois daquele dia, fui morar com o Juninho, naquela casinha modesta, mas cheia de esperança. A vida finalmente começava a me sorrir sem medo. Quando eu me casei com o Juninho, minha irmã Lulu já tinha 22 anos. Era uma moça bonita, delicada, mas carregava uma tristeza nos olhos que o tempo não conseguia apagar completamente. Mesmo morando com a gente, em paz, ela ainda era assombrada pelas memórias da infância, pelas mãos que nunca deviam ter tocado, pelas palavras que nunca deviam ter sido ditas. Ela tentava seguir em frente, mas sempre se sentia travada. Tinha medo de amar e, principalmente, de ser amada. Teve alguns namorados ao longo dos anos, mas nenhum conseguia entender o jeito dela. Achavam que ela era fria, distante. Não sabiam a batalha que existia por trás daquele sorriso contido. Muitos desistiram sem nem tentar de verdade. Um dia, sentamos na rede da varanda da tia Edna, eu e ela, tomando café com biscoito de polvilho, como fazíamos quando éramos meninas. Ela abaixou a cabeça e disse: Tiana, acho que eu nunca vou conseguir ser feliz como você. Toda vez que alguém se aproxima de mim, parece que volta tudo. Parece que meu corpo ainda lembra. Aquilo me cortou por dentro. Peguei na mão dela, apertei com carinho e respondi: Lulu, não tem nada errado com você. O que fizeram com a gente não foi culpa sua. Um dia vai aparecer alguém que entenda, que não tente apressar teu coração. Que saiba que amor de verdade é espera, é respeito, é silêncio também. E quando esse alguém chegar, você vai saber. E chegou. Com 23 anos, ela conheceu o Juan. Um rapaz de fala mansa, jeito tranquilo, olhar acolhedor. Trabalhava como barbeiro, tinha um salão simples perto da praça da cidade. Quando se conheceram, ele contou que também vinha de uma família difícil, com abandono e dor. E foi nesse ponto em comum que os dois se encontraram. Era como se as feridas deles falassem a mesma língua. Juan nunca forçou nada. Esperou cada passo da Lulu com calma. Respeitou cada silêncio, cada limite, e foi ganhando o coração dela com gestos pequenos. Uma flor na porta, um bilhete no bolso, uma tarde de conversa no coreto da praça. Começaram a namorar e logo ele passou a frequentar a casa da tia Edna. Ela observava tudo, como sempre fazia. E um dia me disse: Esse menino tem alma boa. É do tipo que não assusta a flor ferida. Vai com calma, vai com amor. Aprovado. E assim foi. Quando Lulu completou 25 anos, decidiu se casar com Juan. Foi um casamento ainda mais simples que o meu, mas cheio de beleza. As flores eram do quintal, o vestido foi ajustado pela tia Edna e o bolo foi feito por mim com todo o carinho do mundo. Naquele dia, quando vi minha irmã entrando na igrejinha de véu curto e sorriso cheio de fé, eu entendi que o amor também cura. Que a luz, mesmo depois de anos de escuridão, encontra um jeito de nascer. E assim, nós duas, marcadas por uma infância cruel, encontramos abrigo no amor, não aquele perfeito de novela, mas o amor verdadeiro, paciente, respeitoso, calmo e cheio de cura. Com 31 anos, eu sentia que a vida finalmente tinha me dado espaço para florescer por completo. Já casada há alguns anos com o Juninho, nossa casinha agora tinha flores na janela,
paredes pintadas com nossas cores e muitos sonhos espalhados pelos cantos. A única coisa que ainda faltava era um sonzinho novo correndo pelos corredores. O som de criança. E foi numa tarde de outono, depois de algumas tonturas e enjoos que não passavam, que descobri. Eu estava grávida. Ah, meu Deus, que alegria! Eu saí correndo para contar pro Juninho, dizendo que minha menstruação já estava atrasada há dias e chorando ao mesmo tempo, e fora os sintomas de enjoo e desejos que ela estava tendo. Nesse tempo não tinha esses testes de farmácia que temos hoje para saber logo, mas meu corpo já tinha confirmado. Ele me abraçou forte, me levantou no ar e disse: "Agora sim, Tiana, agora a nossa casa vai ficar completa." A primeira a saber, claro, foi a tia Edna. Ela sentou na cadeira da varanda, colocou as mãos no colo e, quando ouviu a novidade, soltou um "Bendito seja minha Nossa Senhora", com os olhos marejados. Os meses passaram e minha barriga crescia, mas crescia de um jeito diferente. Redonda, larga, firme. As vizinhas já diziam: "Isso aí tem mais de um, dona Tiana, você vai ver." E não é que estavam certas? Na consulta do 8º mês, o médico sorriu e disse: "Parabéns, Tiana, você tá carregando 2 coraçõezinhos aí dentro. São gêmeos." Meu Deus do céu, gêmeos! Eu ri. Ri tanto que chorei. 2 de uma vez. Era como se a vida, depois de tudo que me tirou, agora quisesse me devolver em dobro. Juninho ficou sem palavras. Só me abraçou, apertado, com os olhos vermelhos de emoção. E tia Edna? Bem, ela preparou logo 2 sapatinhos, 2 cobertores, 2 bercinhos improvisados. Ficava falando com a minha barriga toda noite. "Vem devagar, meus netinhos. A vovó tá esperando com bolo quentinho e carinho de sobra." Nunca me senti tão cheia de esperança. Minha barriga era como uma bênção visível. Um milagre crescendo ali, entre todas as dores e lutas que a vida me impôs. Eu, que um dia achei que nunca ia sorrir de novo, agora sorria por 3. 4 anos se passaram desde aquele dia em que segurei meus 2 menininhos nos braços pela primeira vez. João Pedro e Tiago, tão parecidos no rosto, tão diferentes no jeitinho. Um mais quietinho, observador, o outro, uma tempestade de energia. A casa ficou pequena para o tamanho da alegria. Eles corriam por todo lado, faziam bagunça, perguntavam tudo e me chamavam de mamãe, com aquela voz doce que derrete até pedra. Juninho virava criança junto com eles. Brincava no quintal, ensinava a mexer nas ferramentas da oficina dele e toda noite contava histórias antes de dormir, como eu fazia com a Lulu tantos anos atrás. A tia Edna, já mais idosa, mas com o coração jovem, dizia: "Esses meninos são como recomeço para nossa família. Um novo tempo, sem dor escondida, só com amor verdadeiro." E foi num desses dias tranquilos, com cheiro de bolo no forno e brinquedos espalhados pelo chão, que recebemos outra notícia que fez a alma cantar. Lulu estava grávida. Ela, com 29 anos, depois de tantos caminhos tortos, depois de tanta luta interna, me ligou com a voz embargada: "Tiana, vou ser mãe." Silêncio. Aquele silêncio bonito que vem antes do choro bom. É do Juan e a gente tá tão feliz. Ah, minha irmã, aquela menininha de olhos assustados, hoje mulher forte, cheia de luz, ia carregar um novo coração dentro dela. Um coração gerado num ambiente de respeito, de paciência, de amor de verdade. A família toda vibrou. Juan não cabia em si de alegria e tia Edna, mais uma vez, abriu os braços para a nova geração. Agora é a vez dela ser flor inteira, sem mais espinhos escondidos, ela disse, segurando a barriguinha da Lulu com carinho. A vida nos ensinou a crescer na dor, mas também nos ensinou a florescer na esperança. E agora, com nossos filhos correndo pelo mesmo quintal onde choramos tantas vezes, a gente sabia. A nossa história não era sobre o que nos feriu. Era sobre o que a gente escolheu fazer com essas feridas. Hoje, aos 78 anos, eu olho para trás com o coração cheio. Não de tristeza,
mas de gratidão. Eu venci. Nós vencemos. João Pedro, meu primeiro menino, se casou com a Juliana, moça boa, doce. Me deu 2 netos lindos, o Felipe, que puxou o jeitinho calado do pai, e a Manuela, espevitada como o tio Tiago. Tiago, aquele danado desde pequeno, se casou com a Renata, mulher firme, trabalhadora. Me deu mais 2 netos, o Gabriel, que vive grudado comigo, e a Sofia, que ama desenhar e já me promete que vai ser artista. E agora vieram os bisnetos. Sim, minha filha. Felipe teve o pequeno Lucas e a Manuela teve a doce Alice. Me chamam de vovó Bisa, e toda vez que escuto essa palavra, meu coração quase não cabe no peito. Minha irmã Lulu, hoje com 71 anos, também construiu uma linda família. Teve com Juan um filho só, o Caio, que sempre foi calmo e sábio, como o pai. Caio se casou com a Tatiane, e tiveram Luísa e Henrique, meus sobrinhos netos queridos. Luísa, inclusive, me deu mais um bisnetinho, o pequeno Miguel, que nasceu no mesmo hospital onde João Pedro nasceu. A roda da vida girando, minha filha. A gente colhendo flor onde um dia só tinha espinho. Eu sento na cadeira de balanço da varanda da casa da tia Edna, que agora é minha, e vejo essa geração correndo pelo quintal, brincando onde um dia eu chorei escondida. E penso, tudo valeu a pena, porque o silêncio que um dia nos feriu virou o grito que libertou, porque a dor que nos calou virou a força que criou raízes, e porque o amor, esse sim, o amor, foi o que salvou a nossa história. E se essa história tocou o seu coração, minha filha, meu filho, faz um favorzinho para essa vovó aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história que eu venho contar com tanto amor. E me conta aqui nos comentários, viu? De onde você está assistindo e quantos netos você tem. Eu adoro saber. Sinto vocês mais pertinho de mim assim. Ah, e me diz também, você gostou dessa história? Se emocionou? Chorou? Se viu em alguma parte dela? E olha só. Para quem? Quer ouvir mais histórias emocionantes como essa, cheias de verdade, superação e fé? Entra no nosso grupo do WhatsApp. O link tá aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Lá é nossa rodinha de prosa, nosso cantinho de aconchego. Tem história nova toda semana, contada com o coração. Espero vocês lá, viu? Com todo o carinho do mundo, da sua vovó que ama contar histórias. Sebastiana Lúcia dos Anjos. Beijos, minhas querida.